Você já teve a sensação de que está sendo observado quando está sozinho em casa? Ou que algo sinistro espreita nas sombras do seu próprio lar? Morar sozinho pode ser uma experiência libertadora, mas também pode se tornar um pesadelo. Neste vídeo, embarcaremos em uma viagem assustadora pelo mundo de quem vive sozinho, onde os medos mais profundos se manifestam quando a noite cai. Prepare-se para descobrir os horrores que se escondem atrás das portas trancadas e as histórias perturbadoras que a solidão pode desencadear. Se você ousa enfrentar seus medos, junte-se a nós nesta jornada aterrorizante pelo terror de morar sozinho. Eu sou o Renan, e essa é a hora do arrepio. A escuridão da noite envolvia minha pequena casa. As árvores ao redor sussurravam segredos sombrios e o vento soprava com uma melodia sinistra. Eu estava sozinho, como sempre, naquela casa antiga que herdara dos meus avós. Era um lugar isolado, longe da cidade mais próxima, mas eu ansiava pela solidão. Ou pelo menos pensava que ansiava. Desde que me mudei para esta casa, as coisas haviam ficado estranhas. No início, os barulhos noturnos eram apenas o chão rangendo e o vento uivando através das frestas. Eu tentava me convencer de que era apenas minha mente jogando truques, mas a sensação de que estava sendo observado era avassaladora. Uma noite, quando estava deitado na cama, ouvi passos no corredor. Passos arrastados e lentos, como se alguém estivesse vagando pela casa. Meu coração disparou enquanto eu me levantava e pegava uma lanterna. Com cuidado vasculhei cada canto da casa, mas não encontrei nada. Fiquei tentado a acreditar que era apenas minha imaginação, mas os passos continuaram noite após noite. À medida que os dias passavam, a sensação de que não estava sozinho se intensificava. Coisas pequenas começaram a acontecer. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Portas se abriam e fechavam por conta própria, e ouvia sussurros incompreensíveis nas paredes. Eu não estava mais lidando apenas com minha própria mente. Uma noite, enquanto estava sentado na sala assistindo televisão, as luzes piscaram e se apagaram. Fiquei no escuro, sentindo o pânico subir. Quando finalmente consegui acender uma vela, vi uma figura pálida de pé no canto da sala. Era alta e magra, com olhos vazios que pareciam me perfurar. Gritei de terror e acendi todas as luzes da casa, mas quando olhei de novo, a figura havia desaparecido. Minha vida se tornou um pesadelo constante. Eu mal dormia, sempre acordando no meio da noite com a sensação de que algo estava me observando. As sombras na casa pareciam ganhar vida, dançando ao meu redor, e os sussurros se tornaram cada vez mais audíveis. Eu não conseguia mais ignorar a presença maligna que permeava minha casa. Certa noite, enquanto estava no sótão procurando por algo, encontrei um diário antigo que pertencia a OS meus avós. Comecei a folheá-lo, buscando alguma explicação para o que estava acontecendo. As páginas estavam cheias de relatos perturbadores sobre a casa, incluindo histórias sobre rituais sombrios realizados pelos antigos moradores. Parecia que a casa estava impregnada com uma energia maligna que havia sido despertada. Eu sabia que precisava fazer algo para me livrar dessa presença sinistra. Comecei a pesquisar sobre exorcismos e rituais de purificação. No entanto, cada vez que tentava realizar um desses rituais, as coisas pioravam. As aparições se tornavam mais frequentes e a sensação de terror era insuportável. Finalmente, em uma noite tempestuosa, decidi confrontar o mal que assombrava minha casa de uma vez por todas. Entrei no sótão com um crucifixo e um cálice de água benta. As sombras dançaram ao meu redor enquanto eu recitava palavras de exorcismo, mas eu estava determinado a expulsar o mal. Uma força invisível me atingiu com força, jogando-me ao chão. O diário dos meus avós voou das minhas mãos e as luzes piscaram. A presença maligna estava furiosa, mas eu não iria desistir. Com todas as minhas forças, continuei a recitar as palavras sagradas. De repente, um grito horrível ecoou pela casa. Um grito que parecia vir de todas as direções. As paredes tremiam e a escuridão parecia se contorcer. Eu sabia que estava enfrentando o mal puro. E então, num piscar de olhos, tudo se acalmou. As luzes se acenderam novamente e a sensação de terror desapareceu. Eu estava sozinho na casa, finalmente em paz. A manhã seguinte trouxe uma sensação de alívio que eu não sentia há muito tempo.
A casa parecia mais leve, e os barulhos noturnos eram apenas os sons normais de uma casa antiga. Eu não sabia se tinha realmente expulsado o mal ou se ele simplesmente havia se escondido. Mas pelo menos por enquanto, eu podia finalmente respirar. A experiência deixou cicatrizes profundas em minha mente, e nunca mais me senti completamente à vontade naquela casa. Mas eu havia aprendido uma lição valiosa sobre os perigos da solidão, sobre como os segredos do passado podem ressurgir e assombrar o presente. Eu havia sobrevivido ao terror de morar sozinho naquela casa, mas a lembrança dos horrores que enfrentei nunca me deixaria. Eu sempre fui uma pessoa independente. A ideia de morar sozinha sempre pareceu uma aventura emocionante. A liberdade de fazer as minhas próprias regras, o silêncio que reinava na casa e a sensação de independência eram simplesmente irresistíveis. Finalmente, depois de anos de economia e planejamento, consegui comprar minha própria casa em uma pequena cidade isolada, cercada por uma floresta escura e densa. Mas a decisão de morar sozinha não foi apenas uma questão de independência. Eu precisava da solidão para escrever meu próximo livro. A casa era uma construção antiga, com paredes de tijolos que pareciam sussurrar segredos do passado. Uma sensação de frieza parecia emanar de suas paredes, mesmo nos dias mais quentes do verão. No entanto, isso não me incomodou. Na verdade, era isso que eu esperava de uma casa com tantos anos de história. As vigas de madeira rangiam à noite, e o vento sussurrava entre as árvores da floresta, criando uma sinfonia de sons que me embalava para o sono. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Eu me adaptava à rotina de viver sozinha e comecei a apreciar as pequenas coisas, como cozinhar minhas próprias refeições e decorar a casa de acordo com o meu gosto. No entanto, havia algo estranho naquela casa que eu não conseguia ignorar. À noite, eu frequentemente acordava com o som de passos suaves e rápidos no corredor. Inicialmente, pensei que fosse apenas minha imaginação, mas logo percebi que os sons eram reais. Levantei-me de minha cama e, com o coração acelerado, investiguei o corredor escuro, mas não encontrei nada além do vazio e do silêncio. Convenci-me de que era apenas minha mente brincando comigo e tentei ignorar os sons. No entanto, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Eu começava a notar pequenos detalhes fora do lugar pela casa. Uma cadeira que se movia sozinha, portas que rangiam abrindo-se lentamente, e objetos que desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. Certa noite, acordei e encontrei todas as minhas fotos de família desordenadas no chão da sala, como se alguém tivesse vasculhado cada uma delas. Na noite seguinte, eu estava dormindo quando de repente um barulho rápido me fez abrir os olhos. Eu estava paralisada de medo, não conseguia me mover e então percebi que estava sofrendo de paralisia do sono. Era como se uma força invisível me mantivesse cativa enquanto uma figura maligna olhava fixo em mim. Ela sussurrava palavras estranhas em meus ouvidos, um murmúrio enlouquecedor que me fez tremer. Tentava desesperadamente gritar, mas minha voz estava trancada em minha garganta. Fiquei à mercê daquele ser sombrio, sem poder fazer nada além de observar. Foi assim que as noites se desenrolaram. Cada noite a criatura vinha mais perto, seus sussurros tornando-se mais claros e ameaçadores. Vozes me atormentavam, agarrando meus pensamentos e minha sanidade. Durante o dia, eu estava exausta, mas havia uma determinação em mim de descobrir a verdade por trás daquela assombração. Fui à cidade em busca de ajuda e encontrei um médium local chamado Marcos. Ele era uma figura enigmática, com olhos cansados que pareciam ter visto coisas indescritíveis. Contei-lhe minha história, e ele concordou em vir à minha casa para tentar expulsar a figura maligna. Quando ele chegou, imediatamente senti uma mudança na atmosfera. Era como se a criatura não tivesse gostado nada da presença de Marcos no local. Ele realizou rituais e conjuros, sua voz ecoando na casa enquanto lutava contra as entidades malignas. O telhado começou a tremer, as luzes começaram a piscar e objetos caíam no chão. De repente, Marcos começou a perder o ar, como se alguma coisa estivesse agarrando ele pelo pescoço. E então, quando estava prestes a desmaiar, Marcos sussurrou uma última palavra, expulsando de vez a figura maligna daquele ambiente. E finalmente senti um alívio profundo. No entanto, a batalha espiritual deixou marcas em Marcos. Ele estava visivelmente exausto e parecia envelhecido em questão de horas.
Ele me explicou que enfrentar espíritos malignos era uma tarefa árdua, que deixava sequelas no corpo e na mente. Ele me alertou para nunca mais me aventurar naquela casa, pois o mal que ali residia era poderoso demais. Eu obedeci ao seu conselho e me mudei para longe daquela casa assombrada. No entanto, as lembranças daquelas noites aterrorizantes ainda me assombram. Marcos havia feito um grande sacrifício para me salvar, e eu me sentia grata, mas também angustiada por ter sido uma causa de sua dor. Anos se passaram, mas a experiência ainda está fresca em minha mente. Nunca mais tentei morar sozinha. Aprendi que há coisas além da compreensão humana, entidades que desafiam a lógica e que não podem ser enfrentadas facilmente. A solidão pode ser tentadora, mas é um terreno perigoso quando se trata do sobrenatural. Às vezes é melhor deixar os espíritos malignos descansarem em paz, em vez de acordá-los de seu sono eterno. Esperamos que você tenha sentido arrepios na espinha e que a adrenalina tenha corrido em suas veias ao explorar os horrores de morar sozinho. Lembre-se, o mundo da solidão pode ser tão assustador quanto a mente permite. Se você gostou deste vídeo e deseja mais conteúdo assustador, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos corajosos e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos aterrorizantes episódios. E é claro, compartilhe nos comentários as suas experiências assustadoras de morar sozinho. Até a próxima, e que os pesadelos não o assombrem esta noite.